Fala pessoal, aqui é o Felipe do canal Comandante do Campo, bem-vindos a mais um vídeo para fazer o pós-jogo de Internacional 2, Fluminense 0, né? O Internacional vence jogando um futebol consistente com acertos, né, do treinador Paulo Pesolano. Bom, pessoal, falando sobre o jogo, né, o Pesolano, né, dentro da sua estratégia, né, que como ele teve que mudar o seu jeito de jogar, né, que ele como é um treinador ofensivista, ele está sendo um treinador mais reativo, né? Jogando atrás da linha da bola, né? Jogando em velocidade. Mano escalou um time com o Antony no gol, Bruno Gomes na lateral direita, Félix Torres e Vitor Gabriel na zaga, né? O Matheus Bahia na lateral esquerda, né? Aí a segunda linha de quatro, nós tivemos o Bruno Henrique e o Vidagra, o Alex e o Bernabé, né? O Bernabé jogando nessa segunda linha. E na frente o Carboneiro e o Alejandro, né? Formando a dupla de ataque do Internacional. E assim, o jogo começa, né, assim, um jogo muito faltoso, né, com muitos cartões amarelos, né, com uma arbitragem fraquíssima, né, do seu Felipe Fernandes de Lima, né, tava sendo uma arbitragem muito ruim, até sair o gol do Internacional, né. Era um jogo muito picotado, né, com muitos cartões, né, e assim, um jogo muito disputado, né, truncado, né, e aí, né, o Internacional, logo acho que era 40 e poucos minutos do primeiro tempo, o Internacional conseguiu o seu gol, né? Uma roubada de bola, né? O Alejandro recebe uma bola, né? Ele toca em velocidade pro Bernabé. E o Bernabé, né, chuta forte, né? Cruzado, rasteiro, né? Debaixo das pernas do Fábio fazendo 1-0, né? O Fluminense ali, né? Eu acho que tinha só construiu uma chance de gol, acho que foi até com o próprio Bernal, mas né, um chute muito longe, né? Que passou longe do gol do Antony. E o Internacional ainda conseguiu mais uma chance, né? Ainda, né, no contra-ataque, onde o Caio Maneiro recebe a bola, né? O Alejandro estava ali sozinho, livre, né? Ele foi fominha, acabou chutando e o Fábio fez uma defesa. Então, no primeiro tempo, assim, nós tivemos um Internacional, né, inconstante, né? Um Internacional com muita dificuldade, né? Para conseguir, né, suprir, né, a boa marcação do Fluminense, que o Fluminense é um bom time, né, um time de qualidade, né, um time que tem o Soteldo ali, né, o próprio John Kennedy, né, e assim, era um jogo muito disputado, né, o Fluminense não levava perigo, o Internacional, né, a partir quando fez o primeiro gol, aí o Inter conseguiu já ter uma transição melhor, né, mais qualificada. Então fomos por 1-0, né, no intervalo. E aí já no segundo tempo, o técnico Luiz Beldia vem com uma mudança, né? Ele bota o Savarino no intervalo. E o Savarino até que entra razoavelmente bem, né? Porque o Savarino é um jogador técnico, né? Um jogador que bate muito bem na bola. E ele quase empata o jogo pro Fluminense, né? O Savarino dá um chutaço, a bola resvala ali no travessão, né? Quase que saiu o gol de empate do Fluminense. Mas pouco tempo depois, né, dessa primeira chance do Fluminense, o Internacional consegue o seu segundo gol, né? Uma bola enfiada ali pro Vitinho, né? O Vitinho que acabou entrando, né, durante o jogo, né? O Vitinho recebeu a bola. Assim, o Vitinho nem ia chegar na bola, né? O Arana estava inteiro na jogada, né? Só que o Arana não ataca a bola, o Vitinho consegue roubar, chuta pro gol, né? O Fábio faz uma defesaça e no rebote o Alejandro faz o segundo gol, 2-0, né, pro Internacional. E aí o Internacional deu quatro passos para trás, né, até 35 minutos. O Internacional que jogou totalmente atrás da linha da bola, né, deu a bola pro Fluminense e o Fluminense criou umas duas chances, né, onde o Antony teve que intervir, né, o Antony vem muito bem, né, vem sendo um goleiro seguro, né, regular, né, onde que ele fez uma defesaça ali no chute do John Kennedy, né, e, e assim, e o Fluminense, assim, até que tava bem, mas só que aí a partir dos 35 minutos, né, com as mudanças que deram mais fôlego, né, pro Internacional, né, nós tivemos também a entrada do Borré, né, o Aguirre entrou também,
Thiago Maia. E o Internacional ainda conseguiu criar uma chance, né, ali com o Borré, né, que ele chutou perto do gol, né, já era 40 e poucos minutos, né, do segundo tempo. E o Internacional conseguiu, né, segurar essa vitória maiúscula, né, muito importante, né, jogando um futebol muito consistente, né, e sendo seguro, né. Infelizmente é assim que o Inter tem que jogar, né. Não é o futebol que agrada nossos torcedores, mas a gente entende, né, que assim é a única forma, né, para o Internacional conseguir pontos nesse Campeonato Brasileiro, né, jogando dessa forma, né, fazendo um gol, né, dando passos para trás, né, tentando jogar em velocidade, né, porque o time do Inter a gente sabe, né, o time do Inter é muito ruim, né, muito limitado, né, e não dá pro o Inter jogar como o Pesolano quer, né, que é de forma ofensiva. Então o Pesolano acabou tendo que se adaptar, né, a ter que jogar de forma reativa atrás da linha da bola. Mas a vitória é total dele, né, gente? Se não fosse o Pesolano, acho que a gente estaria muito pior, né, no Campeonato Brasileiro. Acho que a gente estaria nas últimas posições, brigando para não cair. Essa vitória deu um salto, né, para o Inter na tabela de classificação, né? O Inter acabou indo para 12º, né, empurrando o Santos para a zona de rebaixamento, porque com o empate do Santos sobre o Palmeiras, o Santos tinha empurrado o Inter para a zona de rebaixamento. Aí com essa vitória sobre o Fluminense, o Inter coloca o Santos na zona e vai e sobe umas posições, vai para 12º. E que eu espero que a cada rodada o Inter vai se distanciando, porque jogando dessa forma aí, né, jogando atrás da bola, jogando em velocidade, com um time combativo, né, competitivo, né, um time com saúde, né, o Internacional está colhendo seus frutos, né? É um time que consegue se defender bem, né? Bem mais compactado, bem mais organizado. E aos poucos vai conseguindo, né, os seus resultados, né, jogando dessa forma. Então o Pesolano aprendeu, né, o Pesolano, né, teve que se readaptar, né, porque o Pesolano é um treinador ofensivista, né, com zero resguardo defensivos. E aí isso não estava dando certo, né, o Internacional sofria gol a todo jogo. Se ele tivesse um time melhor, né, ele ganharia, né, de 5-3, né, tudo, né, jogaria, né, o tempo todo na área do adversário. Mas como a gente tem um time ruim, né, infelizmente a gente tem que jogar dessa forma. Então, muito feliz, né, a gente tem um baita treinador, né, um treinador inteligente, né, um treinador, né, que sabe armar boas estratégias, né, você vê que o Inter não tem um time titular definido. E ele acertou na escalação, né? Quando ele bota o Benabé, né, de segundo homem, né? O Benabé que é muito decisivo, né? Um jogador intenso quando joga no ataque e que deu mais uma vez a vitória, né? Foi o melhor jogador em campo. O Alejandro também fez uma boa partida, né? Deu mais uma assistência, né? Eu acho que de quatro ele já deu três assistências já, né? O Matheus Bahia foi um pouco abaixo. A dupla de zaga, acho que foi um pouco segura, mas a gente sabe, né? O Vitor Gabriel e o Félix Torres são ruins, né? E o Vitor Gabriel quase que entrega um gol, né, ali, né? O Diego Serna sai cara a cara com o Anthony faz uma defesaça, né? E na sequência, né, no escanteio, ele consegue pegar um chute do John Kennedy ali. Então, né, foi mais uma boa vitória, né? Uma vitória convincente e que nos leva, né, nos afasta da zona de rebaixamento. Né? Então, assim, o Pesolano, né, tá invicto a 9 jogos, né? Só perdeu um, que foi contra o Mirassol naquela estratégia porca que ele fez, mas de resto, né, o Pesolano é um treinador que sabe o que está fazendo, né, que sabe o que faz, tá? Então é isso aí, gente. Se não mais vídeos, que puder, curte e se inscreve no canal. Siga a gente no Instagram, né, @comandante do campo, tá? Obrigado, gente. Fui.